Ih, eu tô chique, tô até no telão, ó. Amados, abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos conversar um pouquinho. Evangelho de João, capítulo 5. Eu quero pensar com você sobre a espera de um milagre. Quem aqui está esperando um milagre além de mim? Amém. Você está esperando o milagre do Senhor? Você sabe o que é milagre, né? Não. Milagre é algo do sobrenatural de Deus. É algo que o homem não pode fazer. É algo que um médico não pode fazer. É algo que um feiticeiro não pode fazer. É algo que um político não pode fazer. Milagre só é coisa de Deus. Milagre é algo do sobrenatural. Aquilo que homem nenhum pode fazer. Se tem homens por aí fazendo milagre, isso não é verdade. Milagre só Deus pode fazer. E eu quero pensar com você sobre isso. A espera de um milagre. Eu estou esperando, irmãos, e buscando no Senhor o milagre de salvação de toda a minha família. Amém. Toda a minha família. Nós somos 11 filhos. Aí você diz, não tinha televisão, né? Nós somos 11 filhos. E tem o meu pai, a minha mãe. Eu tenho só uma irmã, que é da Universal lá em Palmas. Os demais todos estão ainda nesse projeto que eu continuo esperando o milagre de Deus. Meu pai está em Palmas, os rins não estão mais funcionando, ele é jovem, mas não pode mais fazer transplante, a carne não resiste. E eu tenho conversado com ele e falado para ele o que Jesus tem feito na minha vida. Ele tem visto isso, mas ainda continua com o coração endurecido. Mas eu continuo esperando o milagre de Deus. Tá? Terminando esse projeto aqui, semana que vem eu estarei lá com ele, continuando assim, orando por ele, pedindo a salvação e a cura e colocando nas mãos do Senhor. Então eu estou à espera de um milagre. E se você está à espera de um milagre, querido, continue esperando o seu milagre e buscando no Senhor, que Ele é um Deus de milagre. Ele pode resolver, Ele pode fazer. Então o texto que nós vamos ler no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 5, nós vamos ler do 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Estava ali, você está atento aí, irmão? Eu vou pedir para você falar alguma coisa no decorrer do texto, tá? Estava ali, aliás, capítulo 5, verso 1. Depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para... Melhorou um pouquinho. Junto à porta das ovelhas existe um tanque com 5 entradas em volta, que em hebraico se chama... Ali ficava uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam que a água fosse movida, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque, depois de agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um enfermo, havia quantos anos? Preste bem atenção nisso. 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe. O que Jesus perguntou? O enfermo respondeu, vamos lá junto? Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque quando as águas é agitadas. Ok. Enquanto tento entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, vamos lá junto? Levanta-te, toma a tua cama. Imediatamente o homem ficou, tomou a sua e começou a andar. E o povo de Deus diz? Amém. Amém. Olha que história, irmãos. A Bíblia está dizendo que Jesus está indo para uma festa em Jerusalém. Nesse contexto aqui, queridos, era um encontro anual, porque lá era um lugar de adoração. Supomos aqui que seja o Belém lá, capital. Então todo mundo tinha que ir para Belém, porque ia acontecer em Belém a festa
E essa festa ia acontecer em Jerusalém. E o povo descia para Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus está a caminho de Jerusalém. Mas quando ele chega nesse lugar, próximo a esse tanque chamado Betesda, que quer dizer tanque de misericórdia, Jesus percebe que alguém estava ali. E interessante, queridos, que muitas pessoas já haviam passado naquele lugar. Muitas pessoas já tinham estado ali. Se aquele homem há 38 anos estava acamado nessa enfermidade, há 38 anos sofrendo essa enfermidade, e ele estava ali largado, onde é que estava a parentela dele? Alguém passou ali e deixou aquele homem. Então aquele homem estava sofrendo muito. É fruto da minha imaginação, e todo pastor tem um pouco de loucura, e vocês já sabem mesmo, de vez em quando eu digo sobre as minhas. E é fruto da minha imaginação que aquele homem, em muitas circunstâncias, ele foi pisoteado. Porque a Bíblia está dizendo aqui que em volta daquele tanque havia muitas pessoas enfermas, coxos, cegos, paralíticos e por aí ainda. No meio de todos esses, esse homem, a Bíblia registra que ele era acamado. Ele não conseguia se locomover para lugar nenhum. E a Bíblia diz que quando o anjo descia e mexia as águas, o primeiro que tocasse nas águas era curado. Era um só. Agora imagine aquele homem. A Bíblia diz que ele não era cego, então ele estava vendo. A Bíblia diz que ele estava acamado, paralítico. Imagine o movimento quando alguém gritasse. A Bíblia também não disse que ele era surdo, então ele ouvia muito bem. E quando alguém disse, ó, o anjo vai tocar nas águas, como seria aquele momento? Todo mundo correndo em busca do seu milagre. Mas aquele homem não podia correr. E as pessoas que estavam depois dele para chegar ao tanque? Aqueles que tinham só um braço, ou tinham um problema na perna. Como é que era a situação? Aqueles que eram surdos, mas vendo o movimento, eles corriam para chegar até o tanque. Mas aquele homem estava acamado ali no meio do caminho. Então, fruto da minha imaginação, eu acredito que aquele homem era pisoteado. Mas, querido, aquele homem estava à espera de um milagre. Não importa qual é a sua dor, não importa qual é o seu sofrimento. Talvez, querido, você chegou aqui nessa noite paralisado, paralítico também. Mesmo caminhando, mesmo se movendo com as mãos, com os pés, mesmo ouvindo bem, mesmo enxergando bem, mas quem sabe você entrou aqui paralítico de sonhos. Você não tem mais sonhos, seus sonhos morreram. Você não tem mais ânimo, você está paralítico, desanimado, você está acamado. Mas nesta noite, o Deus de milagre, Ele está aqui. E se você crê no seu coração, Ele pode mudar a sua história. Assim como Ele mudou na vida daquele homem. À espera de um milagre. O que é que eu posso fazer então para o meu milagre acontecer? O que é que eu posso fazer para que Deus se lembre de mim, para que Deus opere na minha vida, para que Deus tenha compaixão de mim, assim como teve com esse homem que há 38 anos sofria? E agora, querido, o que mais me chama a atenção também nesse texto é que quando Jesus diz para ele, quero ser curado, ele diz que quer, mas ele diz algo mais. Como? Eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não consigo caminhar, eu não consigo me levantar daqui. Como é que eu vou até esse tanque? Eu tenho pregado esse texto para as igrejas. As pessoas estão à nossa volta paralíticas, porque o tanque de Betesda hoje é a igreja. É um tanque de misericórdia. E às vezes as pessoas estão morrendo lá porque não tem ninguém na igreja que possa ajudá-lo, que possa ir lá orar com ele, que possa agir por compaixão dele. A igreja precisa despertar. As irmãs cantaram aí, marche igreja, marche pastor. A igreja tem que marchar. Amém. A igreja tem que acordar. O povo está sofrendo, o povo está morrendo, o povo está sendo pisoteado, o povo está paralisado e a igreja do Senhor adormecida.
E lá se vem Jesus. E Jesus consegue. Agora eu pergunto outra coisa. Jesus sabia que aquele camarada estava lá e era paralítico? Sabia. Eu quero ir bem rápido, 3 coisinhas para que o milagre aconteça na minha vida. Eu estou à espera de um milagre. Na sua vida, na sua família, no seu casamento. Quantos casamentos que está paralítico, meu irmão? Quantos maridos e mulheres que estão debaixo do mesmo teto, mas está separado? Não tem mais relacionamento, não tem mais comunicação, não tem mais conversa. Quantos filhos que estão aí, a Deus dará, porque não tem mais relacionamento, está paralítico dentro de casa, paralisou o relacionamento familiar. Queridos, 3 coisinhas bem rápido. 3 segredos como o milagre acontece em nossas vidas. Primeiro, verso de número 5, se você puder acompanhar. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Primeira lição. Se você quer que o milagre aconteça na sua vida, se você quer que Deus opere, tem uma coisa fantástica nesse texto. A Bíblia diz aqui, querido, que o milagre só acontece quando Jesus aparece. Aquele homem estava há 38 anos. Ali tinham passado muitos médicos, muitos pais de santos, muitos simpatizantes fazendo aí as simpatias. Não, vamos passar isso que é bom. Não, vamos passar aquilo outro. Não, remédio assim é bom. E nada disso dava jeito. Mas quando Jesus apareceu na história do homem, o homem foi curado. Meu irmão, para um milagre acontecer na sua vida, Jesus tem que aparecer na tua vida. Jesus tem que aparecer no teu coração. Jesus tem que aparecer na tua casa. Jesus tem que aparecer na tua família. Jesus tem que aparecer no teu casamento. Jesus tem que aparecer no teu emprego. Se Jesus não aparecer, não tem milagre. Você vai continuar sofrendo. Você vai continuar paralisado. Porque sem Jesus não tem milagre. Quando Jesus aparece, o mar se abre, as portas se abrem. Coxo é restaurado, cego começa a ver, surdo começa a ouvir. Mas tem que Jesus entrar na história. Se você quer que um milagre aconteça na sua vida, deixe Jesus entrar na história da tua vida. Na vida daquele homem só aconteceu milagre quando Jesus apareceu. Jesus não estava indo lá para o tanque de Betesda, não, meu irmão. Jesus estava indo para Jerusalém, mas a compaixão dele alcançou aquele homem que estava à beira do caminho. Quem sabe nessa noite você está à beira do caminho, seu filho à beira do caminho, seu esposo à beira do caminho, seu patrão à beira do caminho, seus funcionários à beira do caminho, a sua vida à beira do caminho, e Jesus está passando, querido. É nessa hora que você tem que agarrar a sua oportunidade para receber o seu milagre. Tem muita gente ainda que está segundo a música de Marcos Nascimento, que é vitória, vai chorando, geme e chora. Puta maravilha, misericórdia. Meu irmão, você tem que gemer, tem que chorar, mas você tem que buscar aquele que opera milagre. Se você ficar só gemendo e chorando, está enrolado. Jesus vai descendo em direção a você nessa noite. Jesus está descendo em direção à tua família. Jesus está descendo em direção à sua história. E Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Você pode dizer amém, glória a Deus? Amém. Primeira coisa é isso, meu irmão. O milagre acontece quando Jesus aparece. A palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 8 que havia uma mulher que há 12 anos, e isso aqui mulher entende muito bem, eu entendo, né, porque eu sou homem. Mas há 12 anos, essa mulher com fluxo de sangue, uma hemorragia que não parava. Agora imagine a situação dessa mulher. Imagine o odor que estava essa mulher. A Bíblia diz que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os melhores médicos, com os melhores recursos, aonde falava, olha, tem um médico assim que é bom. Corriam para lá com essa mulher. A Bíblia fala, querido, que ela não tinha mais com o que gastar ou o que gastar. Mas ouvindo de que Jesus passaria ali, ela veio por trás e pensando, se eu tocar
se eu pelo menos tocar na orla. E a Bíblia diz que quando ela toca na orla de Jesus, imediatamente a sua hemorragia, o fluxo de sangue estancou. Há 12 anos, remédio nenhum resolvia. O poder de Jesus, porque o nome dele dá poder. E Jesus diz: quem me tocou? Os discípulos: não, mestre, é muita gente aqui, o povo te aperta e te oprime, como é que você diz que me tocou? Ele diz: não, alguém me tocou, é algo diferente, de mim sai o poder. E a Bíblia diz, querido, que aquela mulher não se conteve, e ela chega e se apresenta: fui eu que toquei. Ela não conseguiu mais viver escondido, ela se apresenta ao Senhor, meu irmão, porque ela recebeu o milagre do Senhor. E ela diz: fui eu, Senhor, fui eu que toquei em você. Há 12 anos eu estava assim, assado, não tinha mais esperança de dias melhores, mas eu não me contive ficar longe, e eu vim e toquei, e eu fui curado, e eu estou aqui, e eu estou aqui, e eu estou aqui. Eu não mereço, mas eu preciso. Meu irmão, há quanto tempo você está vivendo uma vida problemática? Toque em Jesus, meu querido. Ele está tocando em você por meio da palavra, mas toca nele, querido. Ele quer ser tocado por você. No meio dessa multidão, ele está tocando em você pela palavra. Toque nele pela fé. Abra o seu coração, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se ele olhar no seu coração e não encontrar fé, ele não se agrada de você. E você não precisa de uma grande fé, não. Porque a Bíblia diz que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para ele operar um milagre na sua vida. Amém. Quer mais um exemplo, querido? Marcos capítulo 5. A palavra de Deus diz que Jesus chega a um certo lugar na região de Gadara. E lá está um jovem possesso de uma legião de demônios. E quando Jesus desce, ele já diz logo, capiroto, cabeça rachada, que veio fazer aqui, porque veio nos incomodar. E a Bíblia diz, querido, lá em Marcos capítulo 5, que aquele jovem, quando o Espírito apossava do corpo dele, o lançava em tudo quanto era lugar ruim, corrente nenhuma o segurava, ele arrebentava as correntes. E a Bíblia diz mais, querido, que ele passava dias e noites no cemitério. Mas quando Jesus apareceu na vida daquele rapaz, quando Jesus aparece na história, Jesus opera um milagre, expulsa o demônio, cura as suas feridas. E a Bíblia diz que ele vivia como vê o mundo. E de repente, quando Jesus aparece na história, opera um milagre, a Bíblia diz que ele agora encontrava em sã juízo. Ainda diz mais: Senhor, deixa eu ir contigo agora. Jesus, tu me libertou, eu quero te servir, eu quero te seguir. Jesus disse: não, você vai lá para Decápolis, você vai anunciar a sua família, você vai anunciar as 10 cidades que existe um Deus poderoso para mudar a história da humanidade. Jesus estava dizendo para ele: eu mudei a sua vida e quero usar a sua vida para você mudar a vida de outras pessoas pelo poder que eu tenho em você. Eu entendi isso, irmãos, há 15 anos atrás. Eu já falei, eu sempre vou dizer isso. Eu era alcoólatra. Eu era viciado. Mas o dia que Jesus entrou na minha história, meu irmão, Ele me libertou e Ele me mandou a Decápolis. E hoje para mim isso aqui é uma Decápolis. E por isso nós estamos aqui fazendo missões e dizendo que o Jesus que me libertou pode te libertar. O Jesus que curou o fluxo de sangue daquela mulher pode te curar. O Jesus que restaurou aquele paralítico pode te restaurar. O Jesus que abriu os olhos de tanto cego pode abrir o seu coração, pode abrir a tua visão e pode mudar toda a sua história. Amém. E aí, querido, aquele jovem passou a adorar e a servir um Deus Todo-Poderoso. Queridos, o milagre vai acontecer quando Jesus aparecer na sua vida. Você pode morar numa casinha mais simples que for, mas se Jesus estiver lá, meu amado, a paz, a alegria, a perdão, a amor. Porque Jesus é muito simples. Ele nasceu numa manjedoura lá no curral, onde eu e você não queremos nascer se tivéssemos a oportunidade de escolher. O rei dos judeus nunca teve um carro. O rei dos judeus nunca teve uma casa. O rei dos reis, Senhor do Senhor, não tinha nem onde inclinar a cabeça. Mas ele veio, querido,
te dar aonde inclinar a cabeça, mas para te dar, acima de todas as coisas, um lugar na mansão celestial. E nessa noite Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Segunda coisa para o milagre acontecer. Primeira coisa, vocês ainda lembram? Milagre acontece quando Jesus aparece. Agora, querido, Jesus já apareceu hoje para você. Agora o milagre acontece se você deixar Ele entrar na sua vida. Ele está dizendo para vocês que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Lembra da peça que foi apresentada? Quantos jovens, quantos senhores, senhoras, quantas pessoas que estão como aquela moça que o diabo está jogando para lá e para cá e fazendo o que bem quer? Porque a Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele quer matar você. Ele quer destruir você. E só tem uma coisa, só tem um ser nesse mundo que impede de que você seja destruído por Satanás. O selo do Espírito Santo no seu coração. O diabo não pode destruir. Porque há uma aliança de Deus com todos aqueles que estão selados no Espírito da promessa. Efésios capítulo 1 vai dizer isso lá no verso 13. E o verso 14 ele diz que é o penhor, a garantia de que o diabo não pode destruir aquele que rendeu-se a Cristo e foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele não pode destruir. Queridos, segunda coisa, verso 7. O enfermo respondeu. Primeiro nós vemos aí que o Senhor perguntou: quer ser curado? Ele disse: quero, Senhor. Olha só aqui, verso 7. O enfermo, o paralítico, aquele que há 38 anos estava acamado, ele respondeu: Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque. Quem quer ir para o céu aí, levante a mão. Se você perguntar isso na cidade inteira, todo mundo vai levantar a mão. Até porque a Bíblia diz em Lucas que um inferno que foi feito para o diabo e seus anjos, não foi feito para você. Agora, querido, tem muita gente que quer ir para o céu, mas porque você não ajuda como Jesus ajudou esse homem, ele vai para o inferno. Aqui entra o papel da igreja. Aqui entra o meu papel. As pessoas que estão à nossa volta precisando de ajuda, irmãos. As pessoas estão ao nosso derredor desesperadas, caçando no que se agarrar. Por isso que chega um político mentiroso de tudo quanto é jeito e ele acredita nas suas promessas e depois se decepciona. Quantas moças que estão decepcionadas porque chegou um camarada bom de lábia lá e arrebentou com a vida dela, porque a igreja não chegou lá antes. Quantas crianças hoje aqui nessa cidade que está com a vida arrebentada e arrebentando a vida da sua família, porque a igreja não chegou lá antes. E antes da igreja, Satanás chegou e o infiltrou nas drogas, infiltrou na prostituição, no roubo e tantas coisas. E a igreja continuou aqui, de braços abertos, mas deitada e dormindo, e não chega nos lugares, o diabo chega antes e destrói a vida das pessoas. Até onde nós vamos continuar assim, igreja? Até onde nós vamos continuar convidando o povo para vir à igreja? A Bíblia diz: ide e pregai. Eu que tenho que ir lá, eu tenho que testemunhar lá na rua, lá na casa, lá no trabalho, de que eu tenho um Deus poderoso e que esse Deus poderoso pode mudar a história da família. E nós abrimos as portas da igreja e fica: vem, velho, vai lá na igreja. Como se igreja salva, igreja não salva, meu irmão. Quem salva é Cristo Jesus, e Cristo Jesus precisa ser dado a esse povo. Ele não é só seu, ele é do povo, então dê Cristo ao povo. Aleluia. Esse homem diz: eu não tenho ninguém. Talvez o seu vizinho está morrendo, indo para o inferno pertinho de você, porque ele não tem ninguém para ler a Bíblia com ele, porque ele não tem ninguém para dizer que Jesus ama ele, porque ele não tem ninguém para explicar para ele que todo ser humano veio ao mundo no pecado, mas que o pecado tem remédio, e o remédio é o sangue de Cristo Jesus. Esse homem disse: eu não tenho ninguém. Tem esse tanto de gente em volta de mim, mas ninguém me ajuda.
Querido, e ele diz: eu não tenho ninguém. A Bíblia diz bem claro aqui, querido. Ele relata para o Senhor. Se você quer que o milagre aconteça na sua vida, confessa para o Senhor. Fala para o Senhor o que está acontecendo com você. Converse abertamente com Deus. A Bíblia diz que quando o véu se rasgou, quebrou todo o impedimento que você tinha, que você era impedido de chegar até Deus. Agora você pode chegar até o seu Deus, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, aqui nessa noite, na rua, andando de carro, de bicicleta. Você tem livre acesso, porque o véu se rasgou. Ele está pronto a te ouvir. Esse homem disse: eu não tenho ninguém, Senhor. Ele confessa a sua necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? Qual é o seu problema hoje? O que está te roubando a paz? O que está trazendo amargura para a sua vida? Esse homem diz: eu não tenho ninguém. E ele confessa para Jesus. Ele abre o coração para Jesus. Querido, em Marcos 9, do verso 1 ao 22, a Bíblia relata que Jesus vai para o monte com Pedro, Tiago e João. E ali é o monte da transfiguração. E o semblante de Jesus fica totalmente alvo. E eles começam a dizer: mestre, aqui está bom demais. Vamos fazer uma casa aqui para fulano, beltrano e ciclano. Sai daqui para quê? É como muita gente está dizendo hoje, irmão, dentro das quatro paredes, titular de igreja. Tá bom demais, aqui a gente canta, glória a Deus, aleluia, fala língua estranha, dá pitaque, tudo, não sei lá o que mais. Tá bom demais aqui. O culto não precisa nem acabar, tá gostoso demais. Só que a Bíblia diz que quando Jesus desce do monte, ao redor do monte estavam os discípulos com um rapaz que estava possesso de um espírito maligno, e eles não conseguiram expulsar o demônio daquele rapaz. E a Bíblia diz que quando o demônio ele ficava possesso, o rapaz ficava possesso, o demônio jogava no fogo e na água. E quando Jesus desce e vê aquela situação, encontra o pai do menino. E o pai do menino chega e diz: olha, mestre, a situação está essa aqui, ó. E os teus seguidores não conseguiram expulsar. E Jesus dá uma bronquinha, aliviando a pele deles. Mas Jesus pergunta para aquele pai: há quanto tempo ele está assim? Há quanto tempo esse rapaz está assim? Meu irmão, e a pergunta que eu tenho para fazer para você é: há quanto tempo você está assim? Há quanto tempo essa história da sua vida está assim? Há quanto tempo esse sofrimento no seu coração? Há quanto tempo essa angústia, essa infelicidade, essa falsa alegria? Há quanto tempo? E aquele homem diz para Jesus. Jesus pergunta se ele crê. Ele diz: sim, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Depois vocês podem ler Marcos 9, de 1 a 22. Creio, mas me ajuda na falta de fé. Há quanto tempo o seu casamento está assim, meu irmão? Há quanto tempo? Há quanto tempo a sua vida está assim, essa vida amarrada que não vai para frente? Há quanto tempo você vai tentando e as coisas não dão certo? Há quanto tempo você vai batendo na tecla e desistindo de tudo e de todos? Não tem paciência mais com nada. Tenta fazer uma coisa, não dá certo. Tenta outra, não dá certo. Há quanto tempo você vai continuar assim? Aí Jesus olha e diz: olha, esse problema aí é casto, tem que ser com jejum e oração. Mas esse pai aqui, ele relata a necessidade do que ele queria. E ele diz: Senhor, me ajuda, a minha fé, eu estou fraco nesse negócio. Nós precisamos ser claros com Cristo, meu irmão. A Bíblia diz que quando o filho da Sunamita faleceu, que o Eliseu manda o Jaezi lá perguntar: e aí, como é que está? Tudo bem? Ela disse: está tudo bem. Que bem que nada, o filho dela estava morto lá na casa dela. Que bem que nada, seu casamento pode estar morto.
perdendo os seus filhos para o inimigo. Você pode perdendo os seus sonhos, o seu ânimo, a sua alegria, a sua força. Então não está bem. Quem sabe os seus sonhos morreram e você está dizendo que está tudo bem. Quem sabe o cigarro está te acabando e você está dizendo que está tudo bem. Quem sabe a droga está acabando com a sua vida, com a vida dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, do seu parente, e você não, está tudo bem. Meu irmão, a coisa só está bem quando Jesus entra no negócio, quando eu confesso minha verdade para Jesus. Eu falei muitas vezes que a minha vida estava bem, eu travado na cachaça, não, minha vida está bem, quem manda em mim sou eu. Mas quando eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus, eu percebi que a minha vida estava cada dia mais acabando, mas que Jesus poderia fazer algo para mim e por mim. Converse com Jesus. A palavra de Deus nos diz, querido, que Jesus vai passando e Bartimeu está à beira do caminho, cego, mendigando. A amiga fiel de Bartimeu era uma capa. Naquela capa Bartimeu se enrolava para passar os frios. Naquela capa Bartimeu se enrolava por causa da poeira, de tudo quanto era coisa. Mas a Bíblia diz que ele, ouvindo o alvoroço, quem vai passando é Jesus de Nazaré. Ele dá um salto, querido. Ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Oh, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha só, querido, um homem que aparentemente para a sociedade não valia nada, ele parou a caravana mais importante que o mundo já viu, Jesus Cristo e a multidão. Jesus para, eu estou ouvindo me chamar. E os discípulos: mestre, é um cego. Ninguém vai parar para um cego. E de repente, Jesus diz: traz. Querido, quando você confessa para Jesus, quando você clama a Jesus, Ele para tudo à sua volta e diz: vem aqui, eu resolvo o seu problema. Quando aqueles discípulos dizem: olha, o mestre parou, e ele te chama, a Bíblia diz que aquele homem deu um salto, jogou a capa e correu, levado ali por aqueles discípulos a Jesus. Mas ele teve que largar a capa. Talvez a sua infelicidade é porque você continua com a capa. Jesus está te chamando, mas você não, essa capa não posso largar minha capa. Jesus quer que você largue a capa, meu filho. A capa da vergonha, a capa da ambição, a capa do orgulho, a capa da inveja. Jesus quer te vestir com uma nova roupa. E por isso nessa noite Ele te chama como Ele chamou o cego Bartimeu: vem. E quando o cego Bartimeu chega, Jesus sabia que ele era cego, e Jesus falou: o quê? Que queres que eu te faça? E o cego Bartimeu disse: mestre, eu quero ver. Ele disse: então veja. E ele viu. Jesus está perguntando para você nessa noite: que queres que eu te faça? Ele sabe qual é a sua dor, Ele sabe qual é o seu problema, Ele sabe o que está causando tristeza a você, mas Ele quer ouvir você falar. Ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? Deus quer resolver o teu problema, Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer abençoar teu casamento, Deus quer abençoar teus filhos, mas Ele quer ouvir de você o que você quer. E Ele vai operar quando você dizer: Senhor, eu quero, eu preciso, eu não mereço, mas eu preciso. Só mais um exemplo, e vai dando, a Bíblia tem tanto exemplo, beleza. Em Mateus capítulo 15, irmãos, a Bíblia conta a história da mulher sírio-fenícia.